Fala, aprovados! A prova da Polícia Civil de São Paulo para o cargo de delegado já está chegando, então eu resolvi preparar um vídeo para vocês contendo as dicas mais importantes de legislação penal especial que podem cair na sua prova. Esse vídeo, deixe seu like e se inscreva ao nosso canal para levar este conteúdo para cada vez mais pessoas. Também segue a gente no Instagram, @DeltaThiagoPaixão, dá uma olhada no site www.voseraprovado.com, Twitter, @voseraprovado e faça parte do nosso grupo aberto do Telegram, que está aí na descrição do vídeo para vocês. Prova chegando, várias leis para estudar, e aí? O que vai cair na minha prova? O que vai cair na sua prova eu não sei dizer, não tenho bola de cristal. Mas eu posso te dar algumas dicas para te ajudar a fazer o seu concurso da melhor forma possível e garantir assim a sua aprovação. Vamos começar então com a Lei 8.072, que é a Lei de Crimes Hediondos. Essa lei veio para conceituar o artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, que dispõe sobre o que são os crimes hediondos. Então a lei veio trazer o rol de crimes hediondos. Para saber mais é só dar uma olhada no nosso vídeo sobre a lei de crimes hediondos que está aí no canal para vocês. Então a primeira regra é um rol taxativo. Só vai ser crime hediondo aqueles que estão elencados no artigo 1º da Lei 8.072. Infelizmente, não tem jeito. Você vai ter que decorar quais são os crimes hediondos. Vai ter que conhecer o rol do artigo 1º. Então, a minha dica é, leia a lei, para você conhecer quais são os crimes que são conceituados como hediondo. A segunda coisa que você deve saber é que os crimes hediondos são insuscetíveis segundo o artigo 2º da lei. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de graça, anistia e indulto e fiança. Outra coisa que você deve saber é que o artigo 2º, parágrafo 1º da lei foi declarado inconstitucional. Por quê? Porque a previsão legal previa o cumprimento inicial em regime fechado, e isso viola a garantia constitucional de individualização da pena. Então o STF bateu o martelo. É inconstitucional. Os crimes hediondos e os equiparados, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, eles também têm um prazo diferente para prisão temporária. O parágrafo 4º do artigo 2º determina que os crimes hediondos e equiparados terão um prazo de prisão temporária de 30 dias, prorrogável por igual período. Prorrogável também uma vez por igual período. Então, caso o investigado, caso o acusado esteja preso em prisão temporária, o prazo é de 30 dias. Diferente do prazo da lei de prisão temporária, que o prazo comum é de 5 dias. E com isso, nós também já matamos alguma coisa da lei de tortura, porque a lei de tortura nós já sabemos que ela é um crime equiparado ao hediondo, cujo prazo da prisão temporária é de 30 dias, e também sabemos que a tortura é um crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, conforme parágrafo 6º do artigo 1º da lei de tortura. Também foi declarado inconstitucional o parágrafo 7º do artigo 1º, que determina o regime de cumprimento inicial da pena em regime fechado, e o parágrafo 5º determina que a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada, caso o torturante é funcionário público e usou da sua função para cometer o crime. E como a gente já falou sobre prisão temporária, vamos dar uma olhada na lei de prisão temporária. A lei 7.960 de 1989, ela diz no seu artigo 1º, caberá prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, ou quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Tem que haver acumulação de pelo menos 2 desses incisos do artigo 1º para caber prisão temporária. Lembrando que o inciso 2 ele é facultativo, mas tem que haver acumulação do inciso 1 e 3. Ou seja, a prisão temporária tem que ser imprescindível para as investigações e o crime tem que estar delineado no rol taxativo do artigo 1º, inciso 3 da Lei de Prisão Temporária. Então, de novo, minha dica para vocês é dar uma olhada na lei para saber quais são os crimes que estão delineados
no inciso 3 do artigo 1º. A prisão temporária, ela tem um prazo de 5 dias, sendo que esse prazo é de natureza penal. Ou seja, conta-se o primeiro e conta-se o último. Terminado o prazo, a pessoa deve ser colocada em liberdade acaso não haja prorrogação. E esse prazo da prisão temporária, ele pode ser prorrogado uma única vez por igual período. E reafirmando, nos crimes hediondos e equiparados, o prazo da prisão temporária é de 30 dias, também podendo ser prorrogado uma vez por igual período. E já que falamos dos crimes equiparados a hediondos, vamos dar uma olhada na Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006. Tem um artigo interessante na Lei de Drogas que eu gostaria de salientar para vocês, que é o artigo 35. Associarem-se 2 ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33 caput, parágrafo 1º e 34 desta lei. Pena de reclusão de 3 a 10 anos, pagamento de 700 a 1.200 dias multas. Esse é o crime de associação para o tráfico. Os requisitos desse crime são 2 ou mais pessoas, então um mínimo de 2 pessoas, com o fim de praticar o artigo 33 ou 34 da Lei de Drogas, com o fim de praticar tráfico ou a fabricação de apetrechos, objetos, tudo mais, equipamentos utilizados para o tráfico de drogas. E por que ele é importante? Porque ele tem 2 outros tipos penais que se diferenciam, que têm requisitos diferentes, apesar de eles terem características similares. Nós temos o artigo 288 do Código Penal, que é o de associação criminosa. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, e nós temos a Lei 12.850, que é a Lei de Organização Criminosa. O parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Organização Criminosa considera organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Então vamos listar diferenças entre esses 3 tipos penais que são similares. Associação para o tráfico, 2 ou mais pessoas com o fim de praticar o artigo 33 e 34 da Lei de Drogas, coisas relacionadas ao tráfico de drogas, 2 ou mais pessoas. Já a associação criminosa do Código Penal são 3 ou mais pessoas com o fim de cometer crimes. A lei só requisita a quantidade, 3 ou mais pessoas reunidas com o fim de cometer crimes, sendo um crime plurissubjetivo, que necessita de uma pluralidade de sujeitos ativos. Quais os crimes? Qualquer crime. Contravenção penal pode? Não. A lei determina com o fim de cometer crimes. Então, a reunião de 3 ou mais pessoas para associação criminosa do Código Penal é com o fim específico de cometer crimes, sejam eles previstos em leis especiais ou no Código Penal. Já na organização criminosa, precisamos de 4 ou mais pessoas, precisamos também de uma estrutura estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Então tem que ter uma estrutura criminosa, mesmo que essa estrutura seja informal. E o objetivo é garantir vantagem econômica direta ou indiretamente com a prática de infrações penais, mas não são qualquer infrações penais. Essas infrações penais, elas devem ter pena máxima superior a 4 anos ou terem caráter transnacional. É exatamente o que diz o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Organização Criminosa. E aí, se cair na minha prova um caso concreto, o que eu vou marcar? Associação criminosa, associação para o tráfico, organização criminosa. Você vai ver o caso concreto. E lembrando que a lei especial prevalece sobre a regra geral. Mesmo que hajam 4 pessoas, mas elas praticam o crime, elas estão reunidas para praticar crimes relacionados ao tráfico, artigo 33 ou 34 da Lei de Drogas, então a lei especial vai valer e vai cair na associação para o tráfico. Porém, se houver 4 ou mais pessoas organizadas, estruturalmente definidas, a cada tarefa de cada um, a de individualização de tarefas, vantagem mediante a prática do tráfico, tudo ali nos moldes do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 2.850, tipo uma estrutura igual Pablo Escobar da vida, vai valer a Lei de Organização Criminosa. E não estando em nenhuma das luzes das legislações especiais, vale a regra geral, desde que sejam preenchidos seus requisitos. 3 ou mais pessoas, do artigo 288 do Código Penal, com o fim de cometer crimes. Agora eu vou pedir uma licença para falar brevemente dos crimes elencados no Código de Defesa do Consumidor. Se você der uma olhada no Código de Defesa do Consumidor, você vai ver que a maioria dos tipos penais, eles têm pena inferior a 2 anos. Isso significa o quê?
que são crimes de menor potencial ofensivo, logo vão valer as regras vigentes na Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais. E por falar de legislações especiais em outros códigos, em outras leis, eu vou falar um pouco sobre o artigo 244-B do ECA, que é o crime de corrupção de menor. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. A pena de reclusão de 1 a 4 anos. E o que mais interessa neste tipo penal é a súmula 500 do STJ, que diz que a configuração do crime de corrupção de menor, 244-B do ECA, independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. E o que isso quer dizer? É que não adianta você provar que o menor já tem um histórico criminoso anterior ao fato, que não houve, na verdade, ele está envolvido com tráfico, mas ele já cometeu um roubo, já cometeu um homicídio anteriormente. Isso não adianta. A caracterização do crime é formal, ou seja, caso o maior esteja na prática de um crime com o menor, está configurado o artigo 244-B do ECA. E agora vamos dar uma olhada rapidinho também no Código de Trânsito Brasileiro. Em seu artigo 302, temos a prática do homicídio culposo na direção de veículo automotor. Pena de detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. E no artigo 303, temos a prática também de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O que eu quero salientar nesses dois artigos é que são crimes culposos. Se for homicídio doloso ou lesão corporal dolosa conduzindo veículo automotor, vão estar elencados nos crimes específicos do Código Penal. Os crimes do Código de Trânsito Brasileiro são da modalidade culposa. Tanto a lesão corporal é culposa, quanto o homicídio é culposo. Falando nisso, se a pessoa está bêbada, ela está embriagada e praticou racha, e desse racha aconteceu um acidente e matou um terceiro que não tinha nada a ver com a situação, estaremos diante de uma hipótese de homicídio culposo ou doloso. O STJ entende que é a hipótese de homicídio doloso por dolo eventual. A pessoa assumiu o risco de produzir o resultado. Logo, trata-se de homicídio doloso que vai ser tipificado pelo Código Penal e não pelo CTB. Outro crime que eu queria tratar é do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que é dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir. E aí ele tem uma parte final que todo mundo se esquece, que é gerando perigo de dano. Caso você não tenha habilitação para dirigir e mesmo assim esteja conduzindo o veículo, para você ser tipificado criminalmente, multa você vai tomar. Mas para você ser tipificado criminalmente, você tem que gerar o perigo de dano. E esse perigo de dano tem que ser no caso concreto. Tem que se avaliar, o dano ele tem que ser concreto. Duas situações. Uma pessoa está na moto, está rodando por aí, não tem habilitação, é parada pela PM, conduzida até a polícia. Chega na delegacia de polícia civil, constatado que não tem carteira, o delegado vai lá, faz a ocorrência e solta. Por quê? Porque não há um perigo de dano, ele só foi parado. Não é um crime simplesmente formal. A pessoa tem que gerar um perigo concreto. Segunda situação, a pessoa está embriagada e bateu o carro. Ou vamos tirar essa hipótese de embriagado. Vamos colocar que a pessoa simplesmente está dirigindo e bateu o carro. E ela não tem habilitação. Se ela bateu o carro, está configurado o perigo de dano. Logo, 309 do CTB. E agora vamos falar um pouquinho sobre a lei de interceptação telefônica, que também temos um vídeo próprio aqui no canal, e cujo prazo é de 15 dias. A interceptação telefônica, ela é feita, ou a interceptação telemática ou captação ambiental, ela é feita mediante decisão judicial, então precisamos de uma decisão judicial, e ela tem um prazo de 15 dias, renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Pode ser renovada quantas vezes for necessário. Também, para cada renovação, precisa de uma decisão judicial e você tem que demonstrar a indispensabilidade da medida. Outras duas características importantes da interceptação telefônica é a indispensabilidade da medida e a excepcionalidade, ou seja, não pode haver outro meio de prova disponível e o fato investigado ele tem que ser apenado com pena de reclusão. Se for apenado com detenção, não vai ser admitida a interceptação das comunicações telefônicas, conforme o artigo 2º da Lei de Interceptação Telefônica. E agora temos uma diferença quanto aos requisitos exigidos para a captação ambiental. Também necessita da excepcionalidade da medida, ou seja, a prova não pode ser feita por outros meios disponíveis. Tem que haver elementos probatórios de autoria e participação em infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou infrações penais conexas. Então, não basta ser apenas apenado com reclusão.
tem que ter pena máxima superior a 4 anos ou, havendo cúmulo material entre infrações conexas, que seja somado e a soma delas dê superior a 4 anos. Falando um pouquinho sobre a Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais, elas têm várias características e regramentos próprios e são submetidas a essa lei todas as infrações penais iguais ou inferiores a 2 anos. Então, todas as infrações penais iguais ou inferiores a 2 anos serão submetidas ao Juizado Especial Criminal, com exceção de uma. A Lei 11.340, que é popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, ela não se submete aos Juizados Especiais Criminais. Não tem aplicação dos institutos da Lei 9.099. É justamente o que diz o artigo 41 da Lei Maria da Penha, que é: aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099. Então não cabe TC, não cabe todos os outros institutos da Lei 9.099 aos crimes previstos na Lei Maria da Penha e aos crimes que são praticados, embora não previstos, sejam na razão da Lei 11.340, que são com violência doméstica e familiar contra a mulher. E para terminar, falando da Lei Maria da Penha, nós temos o crime do artigo 24A, que é descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência prevista nesta lei, a pena de detenção de 3 meses a 2 anos. E esse crime, ele tem uma peculiaridade, que na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder a fiança. Lembrando, caso caia na sua peça prática uma hipótese de flagrante de descumprimento de medida protetiva de urgência, você não pode arbitrar fiança. Apenas a autoridade judicial poderá fazê-lo. E como eu falei para vocês, não se aplica a Lei 9.099. Se for caso de injúria envolvendo Maria da Penha, envolvendo violência doméstica familiar contra a mulher, você tem que fazer um auto de prisão em flagrante e não um termo circunstanciado de ocorrência. Bom, aprovados, espero que tenham gostado dessas dicas de legislações penais especiais. Façam uma boa prova para a Polícia Civil de São Paulo. E se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, para ajudar a levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas, você ficar sempre ciente quando tiver um vídeo novo, quando tiver uma dica nova, quando tiver um conteúdo que vai te levar cada vez mais rápido para a aprovação. Segue a gente no Instagram, @DeltaThiagoPaixão, dá uma olhada no site www.vocêraprovado.com, Twitter, @vocêraprovado, e faça parte do nosso grupo aberto do Telegram, que está na descrição do vídeo.